Começa agora o melhor do dia com Melqui Lima. Muito bem, boa noite para você. Quarta-feira, 7 de junho de 2023. Começando o nosso podcast de hoje, eu recebo Márcio Maia e Ana Lúcia. Já são conhecidos de vocês do meu Instagram, mas aí chegou o dia de nós conversarmos com os cirurgiões dentistas que empreendem e que vão dividir conosco um pouco de sua história. A cada episódio do podcast O Melhor do Dia, uma aula sobre empreendedorismo, onde a gente aprende sempre com os nossos convidados e com a história da empresa, do empreender, do propósito de cada um deles. Amanhã, junto comigo e o Alan César, nós vamos receber também o empreendedor, escritor e palestrante Amilson Cruz, da Volpe Camisaria, que vem também dividir a sua história conosco. Logo a gente encerra a segunda temporada e vem a terceira. Eu tô com a língua coçando para revelar tudo para vocês. Mas uma das novidades eu já revelei e vou revelar novamente, vou lembrar mais uma vez, que é a nossa nova identidade visual, tá? A marca está finalizando, Daniel Xavier, que já é o designer responsável pela atual identidade, mas está dando uma ajustada. Mas tem outras duas grandes novidades que você com certeza vai ficar chocado, mas é novidade no bom sentido. Então logo chegou no episódio número 50, a gente vira a chave para a terceira temporada e vocês saberão de todas essas novidades. Agradecer a todas as empresas parceiras que acreditam e estão juntas comigo no podcast O Melhor do Dia, em nome do meu amigo Alan, da Autoescola Nossa Senhora das Graças. Semana passada nós tivemos a história da autoescola aqui, sendo contada no podcast O Melhor do Dia. E um abraço também para todos que fazem a França Machado Odontologia, a Medic Mais, Clínica Médica e Odontológica. Um bocado é um centro de saúde, né? Quase uma clínica dentro do podcast. Janaína Marques, assessoria contábil, Jadel Mestre, perito digital. E, claro, o melhor bar da cidade, que é o Take Bar e Restaurante. Um cheiro pro meu amigo Jefferson e pra Bira, para todos que fazem o Take. Tô devendo algumas visitas. Vai juntando aí que logo eu pago todas. Abraço também para Jefferson da Mandacaru Açaiteria e todos os empreendedores que estão junto conosco no podcast O Melhor do Dia. Tá chegando nossa vinheta. Entrevista. Muito bem. Márcio Maia e Ana Lúcia já são velhos conhecidos meus e também dos meus seguidores do Insta, mas pela primeira vez participando de um podcast. Eu lembro de já ter entrevistado o Márcio, conversado ali no consultório, né, e tudo mais, mas nesse formato assim de sentar, né, frente a frente, uma coisa mais séria. Eles chegaram ali, olha, estamos aqui, eu digo, calma, vai dar tudo certo. Boa noite, Márcio, seja bem-vindo. Obrigado por ter topado dividir conosco um pouco aí da tua história de empreender. Boa noite. Boa noite, Melqui. Boa noite a todos que estão nos vendo, né? Desculpa estar um pouco tímido, porque eu não sou muito de falar assim em público, né? Mas, assim, gosto de me comunicar, mas de forma mais discreta. Daqui a pouquinho, daqui a 10 minutos, ele vai estar tomando meu lugar aqui fazendo podcast. Não se preocupe, não. É bem nesse sentido. Primeiro podcast da vida, né? Primeiro podcast. Furei o menino David, eles são amigos de David, e eu fiquei pensando, ele vai levar, vou furar, vou passar na frente, um cheiro pro Canchepest, que inclusive acontece aqui nessa mesma casa, e eu consegui trazer antes de você, tá vendo? Tá vendo aí? Perdeu. Doutora Ana Lúcia, boa noite, seja bem-vinda, obrigado por também ter topado. Boa noite, Mel, que também tá um pouquinho nervosa, né? Primeiro contato com um podcast, assim, mas a gente tá aqui, né? Vamos lá, vamos conversar. Eu acho que falar sobre o que a gente já faz no dia a dia, e já faz por paixão, por identificação, torna bem mais fácil, né? E aí eu gosto de começar sempre bem estilo Globo Repórter mesmo, né? Quem é doutora Ana Lúcia? De onde vem? O que come? O que faz? Qual o seu signo? Quem é Ana Lúcia? Vamos lá. Ana Lúcia é uma carioca, né? Com raízes nordestinas. Meus pais são nordestinos. Eu, desde que me entendo por gente, sempre passei datas comemorativas aqui no Nordeste. Nunca me imaginei morando no Pernambuco, né? Mas estou aqui, moro em Santa Cruz, né? Do Capibaribe. Sou muito feliz, muito grata à cidade. Não me vejo hoje em dia morando em outro lugar, né? E é isso. Tenho uma filha de 12 anos. Tenho 22 anos. Tenho 20. Tenho 28 anos. E é isso. É bem por aí. Essa história é cuidado, que essa história de não me vejo morando em outra cidade, eu dizia até um mês e meio atrás. Eu lembro quando você me disse. Eu sempre, né, pra quem acompanha, quem cuida deste sorriso, é a Orale. E aí eu dizia, não, sair de Santa Cruz jamais. Já tô no aviãozinho dando tchau assim. Doutor Márcio, quem é doutor Márcio Maia? Então, É primo de José Augusto Maia, já fizeram essa pergunta a você? Já, muito. Eu imagino. Mas assim, eu sou um potiguar, né? Do interior, sou da cidade de Alexandria, mas já faz 7 anos que eu moro aqui em Santa Cruz.
Deixa eu ver. Tenho 9 anos de formado, com 15 anos fui morar em Natal. Eita, para mexeu na ferida. Para estudar, para fazer faculdade. Mas hoje estou aqui em Santa Cruz, como a doutora falou, também apaixonado pela cidade. Eu não me vejo morando em outro canto se não for Santa Cruz. É uma mãe, né? Santa Cruz é um oásis. Maravilhosa. É um oásis, assim, quando eu falo, e eu sou Santa Cruzense da Gema, nascido aqui, quando eu defendo essa cidade, eu defendo realmente, assim, de coração, porque o prefeito daqui, inclusive, esteve aqui conosco, nesse mesmo espaço, e disse, Mel, que Santa Cruz é um cotovelo, no sentido geográfico. Teria tudo para dar errado, mas deu certo. Deu certo. Deu e dá certo. Deu e dá O povo certo. daqui é diferente, né? A energia é diferente. E para quem não sabe, doutor Márcio e doutora Ana também são casados, tá? Não são empreendedores só nos negócios, é também na vida. Na amor. vida, não. E na paixão pelo sertanejo, né? Que história é essa? Porque eu não lembro a uma vez que eu tenha ido na Orali sentar naquela cadeira e não ter curtido sertanejo. E na minha sala é só sofrência, né? Eu saio de lá pedindo show de sertanejo, é desse jeito. A gente, assim, somos ecléticos, né? E a gente escuta de tudo, mas a gente sempre... A proposta da gente é deixar o nosso paciente o mais confortável possível. Mas quem é que não gosta de sertanejo, pelo amor de Deus? Não é. Eu acho que nunca pedi verdade. pra mudar a música, não. Não. Porque Não. Me sinto satisfeito. Mas assim, já passou de tudo, assim. Já passou o gospel, principalmente passa muito. Já pediram ópera. Sério? Cada paciente Esse com é inusitado seu gosto mesmo. musical, né? Quero ouvir ópera fazendo aqui uma extração. Eu assim. imagino um Figaro. Imagina aí fazendo a extração. Meu Deus do céu. Essa ideia de trazer música pro ambiente ali da saúde bucal. Porque vamos ser sinceros, né? Ninguém sai de casa. Ai, que coisa feliz da vida. verdade. Vou no consultório. Olha que maravilha. Muito melhor é sentar no take e tomar um litrão de whisky. Muito melhor. Mas essa história de trazer música pro ambiente é uma proposta. Como é que acontece? Por que música nesse ambiente? Então, é uma proposta para deixar o paciente ainda mais à vontade, né? A gente cura traumas durante o nosso dia a dia, né? O paciente realmente não vai no nosso consultório tão feliz como vai no shopping fazer compra, como vai no take tomar uma bebida, né? Já chegam lá através até de traumas passados. Sim, sim. E a gente tende a proporcionar para os nossos pacientes uma experiência, né? Tanto com música, na minha cadeira a gente tem massagem, e a cada procedimento o paciente vai se sentindo mais confiante. Da última vez que eu fui lá, eu quase durmo na cadeira da massagem. Meu Deus do céu. E assim, e na faculdade também, quando a gente tá aprendendo, né? Nas clínicas lá, os professores deixam a gente ligar som e tal. Isso assim a gente vai se acostumando. Eu mesmo hoje não sei trabalhar sem música. Você canta também porque ela canta. Eu canto. Os pacientes cobram. Os pacientes querem Teve uma paciente que eu atendi uma vez que disse assim: "Oxe, doutor, você não vai cantar não como a doutora, esse rapaz já deixa a música... Essa parte é com ela, né? Vai deixar a sua música a seu gosto, já porque eu não canto. Mas a doutora Eu adoro cantar. Aí tem Carol, nossa auxiliar, que gosta também. Pronto. Fica na disputa. Quem canta mais? Eu ou Se ela? tiver as duas no mesmo ambiente, vira e o paciente fica assim, não Primeira entende e nada. segunda música. Primeira e segunda voz, já fica ali o ambiente pronto para isso. Mas é interessante realmente, porque você já chega com uma apreensão, não é? E esse ambiente, inclusive aquelas meinhas, aqueles sapatos, da última vez eu quase que eu saio com elas. Os propés, o paciente sai tudo com ela. A touquinha já é uma coisa... A doutora, quem cuida, bem quando chega em casa, quando a gente olha para os pés, ainda tá com ela. Acontece, né? Como é que começou a história de vocês com a odontologia, com a saúde bucal? De onde é que vem essa ligação? Como é que aconteceu? Então, a odontologia, ela sempre já esteve presente na minha vida, não necessariamente a odontologia, mas assim, eu sabia que eu ia estar no meio da área da saúde. Desde novinha, meus pais sempre, minha filha vai ser doutora, vai ser médica, bem coisas de aquele pai, né? direcionamento, né? Isso. E aí eu fui crescendo com isso na cabeça. E aí quando chegou no ensino médio, quando eu fui me direcionar, eu escolhi a odontologia. A princípio, meus pais não ficaram, né, tão felizes. Queriam a medicina, mas aí, né, o pai não pode, né? A gente que tem que querer. Tinha que ser sua, tinha que ser minha. E hoje em dia eu sou muito feliz, muito realizada. Me formei no Rio de Janeiro, né? Atualmente a gente trabalha aqui. Já moro aqui há 4 anos e pouquinho. E sou muito feliz com a minha profissão. Não trocaria por nenhuma outra. Você, como é que foi essa história da odontologia? Então, assim, eu acho que... Inclusive, é só interrompendo de família, né? Tem um primo ali que também tá... né? Eu tenho, acho que, mais de 10 primos dentistas. Dá pra montar uma empresa Dá. só. Assim, como a Ana falou,
geralmente quem é de interior, né, os pais sempre dizem, olha, meu filho vai ser doutor, meu filho vai ser doutor. E eu acho que eu sempre tive vocação para ser da área da saúde. Meu pai, ele trabalha com sítio, né, tem vaca, boi, essas coisas, aí a gente sempre, quando era dia de vacinar o gado, quando eu terminava, eu pegava assim o soro que ele aplicava no gado, no boi, as seringas. Quando chegava em casa, eu pegava aquelas canetinhas de hidrocor, tirava a tinta assim, sabe? Fazia um sangue lá, uma já tinta. Tava ali fazendo um workshop. Exatamente, ficava brincando em casa. Então, assim, eu sempre tive vocação para a área da saúde. Só que, igual o pai da doutora, meu pai também dizia, vai ser médico, vai ser médico. Vai ser veterinário para cuidar das minhas vacas. Já tem essa cobrança. Não, mas a área da medicina mesmo, assim, de humana, né? Mas quando chegou assim no ensino médio, eu fui me descobrindo como dentista. Quase que não ia sendo dentista, mas graças a Deus deu certo. Se você não fosse dentista, o que você seria hoje? Nessa época do quase? Assim, não quase que eu digo assim, foi porque quando eu terminei o ensino médio, meus pais não tinham tanta condição assim pra gente fazer faculdade. Eu falo a gente porque era eu e meu irmão. Sim. Aí meu irmão já fazia direito na particular e quando eu terminei o ensino médio eu não consegui passar numa federal. Certo. Aí de Natal, né, eu voltei para Alexandria, né, para a minha cidade que eu morava. Aí eu disse, meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer da minha vida? Aí comecei a procurar um curso que fosse mais barato, mas também fosse um curso bom, né? Aí na época o curso que dava para meus pais pagarem, junto com o que eu pagava do meu irmão, era engenharia civil. Aí eu peguei, fiz o vestibular da particular, passei. Na semana de viajar para Natal para fazer a matrícula, meu irmão sabia do meu sonho, né? Aí ele foi na faculdade, conversou com o reitor. Aí o reitor ficou um pouco sensibilizado com a situação. Disse, olha, diga ao seu irmão que venha, transfira o curso dele para odontologia, que é o que ele quer, que eu consigo um desconto. Acho que na época odontologia, isso foi em 2009. Odontologia era R$ 1.400, eu acho. Aí na época engenharia civil era 700. Aí ele conseguiu dar um desconto de 50% para a odontologia ser o mesmo valor de engenharia. Aí seu irmão fazia direito. E meu irmão é 2 anos mais velho que eu, já tinha 2 anos de faculdade na minha frente. Aí pronto, aí eu consegui transferir, né, o curso e graças a Deus, com 3 meses já cursando faculdade, consegui o FIES, que é o financiamento estudantil, né? Aí consegui o FIES 100%, aí foi quando as coisas melhoraram mais assim, questão dos meus pais, porque a despesa era alta para morar em Natal. Essa questão de fazer cursos da área da saúde, hoje, por exemplo, o odonto ainda não é tão popularizado, né? Porque tem muitas instituições que oferecem um curso, mas ainda não é tão acessível. É porque a odontologia, né, é um curso, assim, teoricamente caro. Se for, pronto, na faculdade que eu fiz em Natal, além da despesa com a mensalidade, que era altíssima, a gente tinha que comprar os instrumentais. Assim, cada dentista, quando se forma, já termina a faculdade com um mini consultório. Eu conversei recentemente com algumas pessoas que estão terminando a graduação, terminando o odonto, e disseram, Mel, que a mensalidade é um pouco pesada, mas o material do final do curso é algo assim... Nem no final do começo, né? Do começo, que já tem que estar com esse material, né? A minha mensalidade era por volta de 2.500 e a cada 6 meses era 6, 7 mil reais em material. Meu pai que eu digo, né? Meu pai deve estar assistindo. Depois ele vai dizer, foi investimento. Mas hoje, né, todo mundo realizado. Graças a Deus, é muito bom. E como é que aconteceu essa história de vir parar em Santa Cruz do Capibaribe? O Dr. Márcio veio antes. Né? Foi, já faz... Dia 30 agora de maio, fez 7 anos. Quando eu me formei, eu fui trabalhar no interior do Rio Grande do Norte. Primeiramente na cidade de Pendências, que fica entre Açu e Macau. Aí eu trabalhei um período por lá, depois eu migrei para a cidade vizinha, que é Alto do Rodrigues, que é uma cidade petroleira. Aí eu trabalhava nessa cidade, Alto do Rodrigues, e trabalhava na cidade de Mossoró. Aí eu ficava dividindo, né, nessas 2 cidades, até que um dia um amigo meu, um irmão meu, que é Vital, um abraço aí para Vital, ele recebeu uma proposta de emprego para trabalhar em Surubim. Que por coincidência essa proposta de emprego foi passada por um primo de Ana. Meu primo. Até então eu não conhecia a Ana. Sim, estamos falando aí de uma época que nem se conhecia. Nem sabia quem era. Aí por coincidência
um primo de Ana que Que trabalha. era dentista. Que é dentista. Porque na tua família só tem dentista. São mais de 10. Um primo de Ana que trabalhava em Surubim, ele estava se mudando para o Ceará, na cidade do Icó. Tanto ele, na época, a namorada dele da época. Aí eles estavam de saída, aí surgiu 2 vagas de dentista. Aí ele ligou para esse meu amigo Vital e disse: olha, Vital, surgiu 2 vagas de dentista, aqui é uma proposta muito boa, você não tem nenhum amigo seu pai indicar? Não, aí Vital disse na mesma hora: tenho. Já imaginou quem seria? Aí já imaginou, quando ele terminou de falar, ligou para mim, aí eu disse: rapaz, Vital, é muito boa a proposta, vamos embora. Aí peguei e pedi dispensa no Alto do Rodrigues, que era nessa cidadezinha, eu trabalhava pelo município, no PSF, e em Mossoró era numa clínica particular. Aí eu peguei, pedi dispensa os 2 empregos, aí na semana de viajar para Surubim, o dono da clínica me liga: olha, aconteceu um probleminha, um dos dentistas desistiu e só tem uma vaga agora. Eu disse: meu amigo, não tem o que fazer, não, você tem que arrumar alguma coisa, eu estou desempregado. Aí ele disse: não, olha, o emprego de Surubim é de Vital, mas eu vou lhe mandar para Santa Cruz. Aí eu peguei aqui o celular, olhei onde era Santa Cruz. Fica Santa Cruz. Aí eu vi que era 60 quilômetros de distância. Aí eu disse: pronto, dá certo, que eu fico indo e vindo todo dia de carro, senão você vai morar lá. Meu filho, indo e vindo de Surubim todo dia. Esse quebra-mola. É uma penitência, viu? Aí então, assim, aí vim com Deus e graças a Deus estou aqui. Lembras das primeiros contatos aqui em Santa Cruz? Quem foram as pessoas? Lembro. Assim, eu achava que eu era forte, porque com 15 anos saí de casa para morar na capital, eu e meu irmão, sem pai, sem mãe por perto, eu achava que era desapegado, né? Mas assim, lá em Natal eu tinha muita presença dos meus amigos da minha cidade. Então assim, eu não me sentia só. Tinha uma atmosfera da tua cidade em Natal. Exatamente. Tava em casa. Mas quando eu cheguei aqui, que eu não tinha familiar, não tinha amigos, eu não conheci nem o dono da clínica presencialmente, era por telefone. Mas quando eu cheguei aqui, no começo foi muito difícil, sofri um pouco. O calor da mulher. Mas lá na nossa cidade é mais quente até. É mais quente do que aqui, então. Mas, graças a Deus, eu fui, por coincidência, descobri pessoas da minha cidade que moravam aqui, que me deram um suporte excelente. Foram, assim, da família, ainda virou, né, da família. E graças a Deus foi apresentando pessoas excelentes. E hoje, assim, eu não vou dizer que eu não sinto saudade de casa, né? Mas hoje Santa Cruz é a minha casa, porque, assim, o grupo de amizade que a gente fez hoje é a nossa extensão da família aqui. Conseguiu se adaptar tranquilamente. Tranquilamente. Né? Santa Cruz, quando eu falo que é uma mãe, né? É uma mãe. mãe. Gente. Pra você ter ideia, estamos aqui em 3 e apenas eu sou daqui, nascido. E quando você pega os 130 mil habitantes que Santa Cruz tem, acho que nem 30 mil são nascidos aqui. Nós temos acho que mais, miscelânea de pessoas assim que vêm. Nós temos uma comunidade paraibana enorme. Potiguar nem se fala, então é uma miscelânea. E assim, a minha cidade faz divisa com a Paraíba. Aí esse é perto do pessoal, é perto de São Bento, que tem muitas pessoas de São Bento, né? Pensam que eu sou de São Bento também, muitas pessoas pelo sotaque, mas assim, é ali pertinho. Muito bem. E como é que chegou então para Santa Cruz? Antes de chegar a Santa Cruz, que aí eu sei que ela já veio por você. Foi. Então onde você conheceu a Galega? Como foi essa história? Foi dessa apresentação do primo lá? Não. Pode contar, amor. Que ele adora contar essa história. Então pronto, divida conosco. Assim, a família de Ana, dos pais de Ana, é de uma cidade vizinha à minha. Questão de 30 quilômetros uma da outra. Lá no Rio Grande do Norte. A cidade dela é Santa Ananias, dos pais dela, e a minha cidade é Alexandria. Aí eu sempre tive a cultura, né? Sempre de final de ano ir passar com a família. Dezembro, assim, 23 de dezembro, já descia para Alexandria. E eu também. E Ana tinha a cultura desde também de novinha. Passar Vinha do Rio pra cá. Aí, por coincidência, fomos para uma festa em outra cidade. Certo? Uma cidade bem aleatória, que estava tendo festa. Era sertanejo? Não, era forró, era Raiz Rodada. Esse caminho ali lado a lado, né? É sofrência. Os amigos da gente sabem assim que Raiz Rodada tem... Então tem um lugar especial na vida de vocês? Tem. Raiz Rodada vai cantar no nosso casamento. Deus queria trabalhar muito, né? Ele é top. Aí então, assim, a gente foi eu e meus amigos fomos, né, para essa festa, que por coincidência se encontramos com Ana e os amigos dela. E por coincidência maior, tinha um dos amigos de Ana que era amigo da gente também. Ou seja, tem a ligação suficiente para que isso aconteça. É o esposo da minha prima.
Aí quando chegou, todo mundo se juntou. Essa é Ana, essa é Márcia, eu já sei o final da história. Mas Ana lá era a mais disputada da festa. Era a mais Eu vim de disputada. fora, né? é novidade. Carioca. Com esse sotaque. Com esse sotaque, Aí eu sei que eu só olhava assim de rabo de olho, eu via um monte de homem assim Todo dando em mundo cima dela e ela só dando fora. Esse rapaz, eu não vou dar em cima dessa mulher, não. Vou ficar na minha. Porque uma mulher bonita numa festa dessa aqui é a mais cobiçada, né? E Ninguém ela olha nem pro palco, Ele, né? Olhava pra Ana. ele não virava, ele tem uma tatuagem aqui, ele não virava nem pra falar nada. Aí eu que ficava esse só. homem tem? Eu ficava próximo dela, mas é só escutando ela dando os fora, né? O pessoal chamava pra dançar, ela disse, não quero, não quero, não Que quero. esse homem tem que ele não Aí olha um nem dia pra chegou. minha cara? Aí chegou uma vez um rapaz que foi dar em cima dela, aí perguntou: já que você é do Rio, você Você é tá da onde? onde? E assim, o pessoal da cidade dela tem muito parentesco com a minha cidade. Nós somos primos distantes. Por coisa, somos primos ainda. A minha Aí eu já mãe é prima sabia. segunda da Eu nasci mãe e dele. criado na região, eu já sabia os macetes da outra cidade, né? Aí quando eu vi ela falando isso pro outro cara, eu disse, rapaz, vou dar uma cutucada. Aí eu virei e disse, ó, meu amigo, pra você falar com ela, você tem que dizer que é dos Sarmento. Eita, pronto. Aí lascou. Que é uma família muito comum, que por ser Que é a o minha meu família sobrenome. e dela também. É o sobrenome da minha família, né? Eu não Ficou tenho. bem quietinho, só usando ali a estratégia de analisar como aconteciam os foras, Foi. pra usar a estratégia correta. Aí pronto. Aí nessa hora ele virou, tu viu a tatuagem. Aí, Aí pronto, aí ela já dispensou esse cara, eu fiquei na vez e deu certo. Fiquei na vez, foi Chegou minha vez, né? Chegou minha e não vez. levou fora. Não, levou fora. Que é o mais importante. E no dia que a gente se conheceu, né, que beijou e tudo mais, aí eu disse, eu ainda vou casar com esse homem. No Sério? dia, não foi, amor? Ela tava bebendo e eu tava se livrando por causa de promessa. Eita, promessa abençoada. Aí eu já bem animadinha, né, aí disse, eu vou casar com esse homem. Aí meu primo disse, vai casar como, louca? Que tu mora lá no Rio de Janeiro e ele mora aqui. E ele nem mora aqui, ele mora no Pernambuco, em Santa Cruz, não sei o quê. Eu disse, mas vai dar certo, um dia vai dar certo. E depois dessa festa, como é que aconteceu essa história de vir pra Santa Cruz? E aí, Ele foi no Rio? ou ele você foi no Rio, eu vim pra cá, eu Depois que ficava a gente vindo, ficou, a gente nunca mais parou de se falar. A gente passou assim um ano só se falando. se falando pelo WhatsApp, telefone. Aí, logo depois, isso foi fim de ano, né? Logo depois, carnaval. Aí eu falei, pai, eu vou passar carnaval. Não, isso foi depois ainda. Não, antes você me chamou, aí meu pai não deixou, porque eu não conhecia, né? Claro. E aí eu sempre querendo estar perto, mas meu pai não deixava. E eu tinha medo também, né? Mas aí passou-se mais, Aí foi mais um passando, tempo. foi passando. Aí ele foi no Rio. Um primo meu, Felipe, um abraço Oi, pra Felipe, pra Mayra. É muita gente, viu, pra dar alô. À vontade. Tempo tem. Aí foi esse casal de primos, né, Felipe e Mayra, iam se casar. Aí a gente organizou uma despedida de solteiro. Foi Só mesmo, para os primos, lembrei. assim, sabe, chegaram. Aí foi eu, o Felipe, que era o noivo, e mais 2 primos, que é Lucas e Bruno. Fomos pro Rio, eles queriam pra Fernando de Noronha. Só que eu já tendencioso pro Rio. Não, vamos pro Rio. É melhor o Rio de Janeiro. Fernando de Noronha é mais questão de casal, aqui a gente vai, É um momento de curtir só a turma e esse fim da tal. solteirice dele, né? Aí tiramos pro Rio. Aí lá no Rio de Janeiro eu tive Combinou de se encontrar. E eles nem sabiam que você estava articulando. Já Bruno, sabia, mais ou menos. Sabia que eu já tinha comentado, né? Aí, em algum dos momentos lá, eu consegui fugir deles, né? Me encontrei com Ana e trouxe Ana para eles conhecerem. Eles se apaixonaram por Ana. Né? À toa que nesse dia, Felipe, que era o noivo, Me convidou pro casamento. Eu fui pro casamento sem conhecer a noiva. Foi. E lá no em casamento. Fortaleza, viu? Aham, Triangulou o bem. Brasil inteiro. Aí pronto, aí no casamento, já 2 meses depois, Ana conheceu minha família todinha. Isso a gente tá falando de 2017. 17. Foi 17. Foi 17. 17 ou 18? 17 Não, foi 18. Enfim, algum desses dois. Aí pronto, aí foi, minha família gostou muito dela. Ela não sabia quem era a noiva do meu primo, mas na hora lá fizeram uma amizade assim, ela só queria estar no Hoje pé em da dia noiva. a gente é amicíssimas, minha prima, Mayra. Aí pronto, aí fortaleceu mais o vínculo, né? Aí quando foi no fim de ano, convidei ela de novo pra... Os pais dela vieram, só que ela ficou no Eu Rio. fiquei. Aí eu convidei ela pra
pra vir. Os pais dela já aqui, do nada ela brota. Eu falei, pai, tô chegando. Surpresa. Surpresa. Eu não ia viajar esse ano, que eu ia fazer um procedimento aí. Tava trabalhando, juntando dinheiro, né? Aí Márcio disse, venha. Aí eu disse, pô, eu vou. Aí o pai, tô chegando aí. Meu pai disse, acho que tu não ia ficar, doida. Aí eu disse, não, mas eu tô indo. Aí cheguei, aí Márcio foi, aí quando conheceu meus não pais. Não tem nossa, viu? Quando conheceu meus pais, minha mãe, minha família toda, minha Isso no Rio Grande do filha. Norte. Foi. Lá no Rio Grande do Norte. Aí pronto, aí meu pai e minha mãe já amaram demais Márcio. Hoje em dia gosta, acho que até mais do que eu. É sempre assim, a pessoa perde a vaga. Eu entendo. A gente perde a vaga. Uhum. E aí veio pra Santa Cruz, já em seguida. Não, aí foi amadurecendo, vamos amadurecendo né? a ideia. Que eu já tava com um consultório, né? Já estava aqui. Pequenininho e tal, e ela lá no eu Rio. fazia pós-graduação no Rio, em implante. Aí fazia implantodontia e já trabalhava em uma clínica lá. Então, assim, eu já também estava com a minha vida, digamos que organizada, né? Uhum. E aí a gente foi amadurecendo, até que chegou ao ponto de eu vir para conhecer primeiro a cidade, para depois, né, vir morar. E aí conheci a cidade num mês, um mês e pouquinho depois já estava morando, Aqui. que eu amei, amei aconteceu muito. algumas coisinhas no meio do caminho, tipo assim, o plano da gente era Ana vir só depois de após, ou seja, ia passar mais um ano. Finalizar após pra Isso, poder. Só 2 que anos, não era? era por aí. Era um tempinho... Só que depois a gente conversou com 2 meses, a clínica que Ana trabalhava lá no Rio foi assaltada. Foi. No segundo assalto fizeram Ana de refém. Márcio lembra de tudo, achei incrível. Memória é ótima, É. né? Se tu me perguntar o que eu jantei ontem, eu não lembro. Enfim. Mas Ana, foi isso mesmo, Ana verdade. foi feita de refém, aí isso aí foi assim, um estopim Aí eu pra fui ela. me traumatizando, eu já ficava com medo de atender o paciente, que era uma Imagina. clínica grande, sabe? E Essas isso aí foi clínicas... tipo estupim. Agora é a hora, então, de virar a Pois chave. não aguento mais e tal. Aí eu disse, pois só você marcar a data aí que eu pego o avião e vou-se embora pro Rio pra trazer. E dito e feito, ele foi, a gente voltou no meu carro com as minhas coisas. Passou 2 dias de carro pra vir do Rio pra Bem cá. mudança mesmo, assim, vai, faz as malas, coloca ali e vamos dirigindo até Pernambuco. Minha mãe olhava pra cara dele assim, chorava tanto. Ele ficava, meu Deus, acho que sua mãe nunca mais vai me perdoar, porque... Assim, eu tive uma filha muito cedo, né? Tive minha filha com 16 anos, mas sempre fui a princesinha dos meus pais, sabe? E mesmo tendo filho e tudo mais, nunca tinha saído de casa. Sim. O pai da minha filha não cheguei a casar com ela, sempre realmente fui a princesinha. E aí foi quando eu decidi sair e não sair era pro outro tipo lado do país. para outro estado, Pra né? outro estado. Sai da Muito zona de longe. conforto, né? E aí foi bem difícil, Melk. Foi bem difícil. Mas hoje a começo. mãe não tem nenhuma raiva de Não, ter carregado. Mas, meu Deus Meu do céu. Deus. Vai perder tudo, vaga pra ele. Já perdeu. Eu ligo lá pra casa, minha mãe disse, cadê Márcia? Eu disse, oi, mãe, a benção, tudo bem? Tô aqui. Então, Por que hoje, estamos falando já de 2023, estamos em outro contexto. Agora vai mais uma pergunta pro lado profissional mesmo, Aham. né? Por que empreender, ao invés de estar, por exemplo, num concurso público, atendendo ali na rede pública, falando de empreender? Hoje vocês são empreendedores, na verdade já faz um tempo que vocês empreendem e empreendem todo dia e o empreendimento está crescendo, graças a Deus, vai crescer muito mais. Mas aí, parando aqui friamente para analisar por que empreender, ao invés de ficar naquele comodismo de, não, eu sou concursado, eu atendo aqui e ali e tá tudo bem. Eu acho que é mais a questão assim, do crescimento pessoal, né? A gente conversa com muitos colegas da área e tem uns que, querendo ou não, o ser humano ele é fadado assim, a se acomodar, né? Sim. E muitos colegas da gente assim, se acomodam com aquele emprego, aquele PSF, às vezes numa clínica popular. Mas assim, eu fui muito, tive esse estalo assim, empreendedor, quis crescer, procurar ser melhor. E teve um momento que eu trabalhando aqui em Santa Cruz, né, trabalhando na clínica de uma amiga. Aí Já Cleiton? Não. Já foi depois? antes. Não, quando eu vim para Santa Cruz, o intermédio do cara lá de Surubim e tal, eu passei 2 meses na clínica desse cara. Depois, assim, eu sempre fui muito comunicativo, né? Fazendo muitas amizades aqui. E fui indicado para a doutora Simone. Sim, sim. Simone Silva. Aí ela estava gestante na época. E ela precisava de um dentista para ficar cobrindo ela
Nos atendimentos. Nos atendimentos. e tal. Aí eu fui lá, fiz um teste, ela gostou, e eu passei 1 ano e 3 meses trabalhando na clínica dela. Após esse 1 ano e 3 meses, ela já estava voltando e a economia aqui não estava tão boa assim na época e precisou me tirar. Aí quando me tirou, eu disse, e aí? Trabalhar para os outros de novo ou trabalhar para mim? Ou empreender, né? Aí eu disse, ainda fui atrás de algumas clínicas, mas não vi nenhuma proposta boa. Eu disse, quer saber de uma coisa? Vou chutar o balde e vou trabalhar para mim. É tão bom, né? Assim, dá trabalho. A gente trabalha muito mais horas do que trabalhar para os outros, mas compensa. Mas é muito mais gostoso. Aí pronto, assim, peguei, vendi o carro que eu tinha. Eu disse, olha, mas eu quero ir assim, eu quero fazer um consultório do jeito que eu sonho, né? Aí eu fiz um consultório. Na época eu tinha um HB20, só o valor do carro foi só para cadeira. Só, quando o cara me pagou, só fiz transferir. Você podia dizer pro paciente, você está sentado no meu carro. Exatamente. Literalmente, né? Aí tinha um pouquinho de economia, fui montando, mas faltou dinheiro. Aí lá eu ficava fazendo uns plantão em Caruaru, pegava uma Toyota, ia de Toyota para Caruaru, às vezes pegava o ônibus. Mas Deus foi abençoando, os amigos ajudando também, a família, e consegui montar o consultório. Aí do consultório, a promessa que eu conheci, que eu estava de promessa quando conheci a Ana, foi porque eu tinha acabado eu estava com o meu consultório montado, já trabalhando, e eu disse, olha, prometi a Deus, assim, por gratidão, que ia ficar sem beber até virar o ano. Foi 1 ano de promessa? Não, foi alguns meses, 7 entendeu? meses. Foi uns 7 meses, mais ou menos. Mas eu fiquei... Aí Ana chegou, né? Foi. Ana chegou e o consultório era muito pequeno para nós dois, né? Pequeno até eu chegar a um ponto assim que a gente precisou expandir, né? E na casa que a gente morava, a gente transformou na clínica. Na clínica. Transformou no empreendimento. E para você, por que empreender? Porque você poderia vir, tá, morando junto, beleza, eu vou trabalhar na coisa pública, você funcionário, que não deixa de ser, mas empreender. Mas então, eu já vim do Rio, né, com planos da gente montar a nossa clínica. Eu sabia que o consultório que ele tinha era pequeno, mas a princípio era o que a gente tinha e foi muito próspero, né? Foi um consultório que a gente trabalhou por 6 meses. Era para nossos planos de montar a clínica era com 1 ano e meio, e Deus nos abençoou tanto que com 6 meses nós conseguimos montar a nossa clínica. Você falou uma frase aí que eu vou até pedir desculpa para reforçar mais uma vez, porque muitas pessoas assistem e a gente recebe muito feedback de empreendedores e de pessoas que querem empreender. E você disse, nós começamos com o que tínhamos. Eu acho que esse é literalmente a virada de chave para quem quer empreender. Foi. É começar com o que tem. Pronto, eu vim do Rio, né? Márcio foi me buscar, literalmente. E aí a gente veio no meu carro, era o que eu tinha, era o meu carro. E, assim, graças a Deus eu vim de uma família muito boa, meus pais queriam muito me ajudar, só que Márcio sempre muito orgulhoso, né? Sempre falou, não, a gente vai ter as nossas coisas, mas por mérito nosso. E aí você tem seu carro, vamos no seu carro, lá a gente vende e aí já vai ser um valor para a gente montar a clínica. Sim. Como ele disse, ele vendeu o carro dele para comprar a cadeira e aí quando eu vendi o valor do meu carro também só dava para comprar a cadeira. Você é paciente da gente, sabe que nossas cadeiras são super confortáveis, são todas em couro, enfim. E aí não dava para montar só com 2 cadeiras, né? Tem inúmeras outras coisas. E aí fomos trabalhando. E mais uma vez, né, Deus foi nos abençoando e foi tão próspero, foi tão rápido assim que a gente é muito grato. Coisas que eram para ser resolvidas em 1 ano e meio, nós resolvemos em 6 meses. Nesse espaço de tempo assim, a gente sofreu muito porque teve a adaptação de Ana, né? Tipo assim, a Ana tava com a vida toda organizada, estrutura, né? Eu tranquei minha pós, eu saí da clínica que eu trabalhava. Eu nunca trabalhei nos postos, né, no PSF, mas eu trabalhava em clínica popular no Rio, então, assim, clínicas populares a gente sabe que atende por produção, né, a gente ganha por produção, então eu atendia 30, 40 pacientes por dia. Tava exausto no fim do dia, eu não sabia nem quem eu tinha atendido, o que eu tinha feito, às vezes até comer, esquecia. E aí, de repente, vim para outra cidade, longe da minha família, não tinha família nenhuma, era eu e ele. E aí vim para o consultório para trabalhar com ele. E assim, um consultório com uma cadeira para 2 dentistas não dá, né?
E aí eu ficava lá sentada às vezes e assistindo ele atender. E isso me fez muito mal no começo. Eu fiquei, meu Deus, o que que eu fiz na minha vida? Eu saí da minha cidade, do meu conforto, da minha casa, Da bolha, né? pra vir pra cá pra assistir outro dentista trabalhar, né? E no começo teve muito assim, como o Márcio já estava há mais tempo na cidade, né? Os pacientes diziam, não, eu quero ser atendido por Dr. Márcio. E aí aquilo me doía tanto. Aquilo me doía tanto assim. Hoje em dia, quero ser atendida por Dr. Márcio. Disse, pronto, que perfeito. Que bom. Ótimo, estou descansando. Não tem mais tanto isso, né? Deveria até ter, botar mais paciente para o doutor. Mas assim, e aí eu sofri bastante no começo. Bastante mesmo, assim, por saudade da família. Graças a Deus eu sempre tive uma vida muito confortável. Quando eu vim pra cá, foi uma mudança, assim, extraordinária, sabe? Mudança mesmo. Quando eu digo vida confortável... Agora passou um filme, não foi? Nossa, eu vi passando o filme. Eu tô aqui lembrando porque... Eu sempre fui assim, como eu disse no começo, a princesinha, né? Do meu pai, tananã. E aí aqui eu vim pra realidade, né? Assim, da vida. Chegou a ter, hoje em dia... a fazer PSF aqui não, né? Já veio pra empreender mesmo. Eu ainda já fiz. Ele fez. Eu atendi em algumas clínicas aqui, só que aí eu disse, não, vou focar no meu. E a gente ficava revezando. Como eu já vim pra cá fazendo a parte de harmonização facial, e ele não fazia, né? E aí, a parte de harmonização, a gente ficava revezando entre uma cadeira e outra. Eu tenho percebido... Entre um paciente e outro, desculpa. Eu tenho percebido, assim, e até conversando com algumas pessoas da área de estética, né, não saúde propriamente dita, mas de estética, que muitos profissionais formados em odontologia, muitos cirurgiões e tal, um grande parte está migrando especificamente só para fazer a questão de harmonização e tudo mais. E na Oralho, ou seja, no empreendimento de vocês, a gente percebe que, na verdade, existe um equilíbrio. Né? Tem a harmonização, mas tem toda essa... O sonho de Márcio é que eu faça só a parte de harmonização. Inclusive, é uma área que eu gosto muito, me identifico. Eu gosto muito dessa área de estética, adoro me cuidar. Inclusive, Joselito Pedro fez recentemente um cheiro para Joselito. E foi hoje de novo, Olha, viu? Um cheiro grande para Joselito. Adoro. Só que eu gosto também de ser dentista raiz. Eu gosto de arrancar dente, eu gosto de restaurar. Olha a frase, eu gosto de arrancar dente. Marca essa frase. Mas são os que precisam, né? Os que precisam. Mas assim, eu gosto de ser dentista raiz, né? Que a gente brinca, dentista Nutella, né? Mas eu amo minha profissão, assim. Eu sou muito, muito realizada mesmo. Todos os dias, assim, quando a gente entra na clínica, você acha que já deve ter visto, a gente agradece, né? Sempre faz uma oraçãozinha antes, quando entra e quando sai, porque assim, a gente é extremamente grato. Mas assim, aí eu estendo a pergunta para você também. Eu percebo, então, essa leva de dentistas, todo mundo querendo fazer a harmonização. Por quê? Porque é bom, sim, é interessante, porque é mais rápido, porque... Eu consigo ir para a clínica fazer um botox feliz, mas fazer a restauração não vou dizer que é uma coisa prazerosa, mas... Tem ainda o dentista raiz aí em vocês dois, né? Tem essa coisa. Tem, a gente, como a Ana falou, assim, a gente ama o que faz. Não destratando quem faz quem só faz, pelo amor de Deus. Ana, assim, a gente ama o que faz, né? Ana, quando veio, já veio com a formação na parte de harmonização, e eu queria que ela migrasse, porque assim, queira ou não, é muito o perfil dela, né? Sim. É muito o perfil dela. Só que Ana gosta de atender, Ana gosta de estar com o povo, sabe? Isso assim que eu acho muito bacana. Mas só voltando um pouquinho aqui, Ana, a gente sofreu muito nessa adaptação, tanto Ana na adaptação dela e eu com a minha preocupação. Imagina aí, eu estar aqui atendendo meu paciente, mas pensando, meu Deus, eu trouxe Ana pra cá sem... Vou botar ela na promessa de trabalho, né? Assim, também da vida a dois, né? Mas a vida a dois a gente já estava, né? Em casa, mas do trabalho, e aí? A responsabilidade, né? Que tá ficou. E assim, eu tenho um senso de responsabilidade muito grande, eu fico naquela paranoia. E o pai de Ana... Ficava cobrando assim, bora botar uma clínica, vamos botar uma clínica. Eu vou entrar com o meu dinheiro. A parte, eu ajudo, só que eu não queria. Porque assim... Se eu fui homem, né, assim, para trazer ela para Santa Cruz, eu também eu sou homem para a gente tocar isso para frente. Construir dessa outra forma. Aí ele dizia, olha, pare de ser orgulhoso, porque assim, Ana
tem a parte dela. Sim. Se o problema for esse. Só que ele ficava falando isso, só que eu não tinha a minha parte ainda. Eu disse, não, tenha calma, vai dar certo, vai dar certo. Aí Deus foi abençoando, foi abençoando. Aí com 3 meses, eu liguei pro pai dela e disse, olha, eu já tava com minha parte, né? Vamos botar a clínica agora? Eu disse, pois vamos. Aí começamos, né? No processo de arrumar outra casa pra gente morar primeiro. Eita, e essa fase é horrível, né? Mudança, mudança. reforma, construção, é algo... Aí pronto, aí em 3 meses, né? Após a gente decidir, conseguimos montar a Orali. Por que Orali? Assim, a gente A gente pesquisou muito. Pensamos em botar alguma sigla puxando pro meu nome, porque antes o meu consultório já era o meu nome, né? Sim. Só que agora tinha Ana. Eu disse, Ana, vamos botar algum nome neutro, assim, e fomos procurando, aí deu esse estalo, assim, de Orali, né? Era Oralê, aí o rapaz que faz a identidade visual aí ele, por que não coloca Orali? Aí a gente achou, né, que combinaria, a pronúncia era a pronúncia ia suave. ser melhor. Então se cogitou usar sobrenome, porque em escritórios de advocacia e também na área de saúde tem muito isso, né? Pega os sobrenomes e aí coloca centro odontológico Maia e... Qual é o teu sobrenome? Cassimiro. Maia e Cassimiro. Nome forte. Mas Orali é uma marca mais... Aí a gente achou assim, porque assim, a nossa clínica, além de ter eu e Ana, né? A nossa proposta é atender todas as áreas de odontologia. E o que a gente não faz, a gente procura um profissional capacitado da nossa confiança para dar esse suporte, né? Então, assim, como ia ter outros profissionais, a gente não poderia ser egoísta de deixar só o nosso nome, né? É daí, então, que nasce a Rádio Orali? É dessa expansão? Também. Lá na Orali, né, a gente tem meio que protocolos. A gente sempre vê o paciente no geral. A gente não é só dentista de dente, né? A gente vê o paciente como um todo. E a gente tem um protocolo, um hábito de sempre pedir um exame específico, que é o exame panorâmico. Eu fiz. É o pré-requisito, né? Que é aquele raio-x, acho que eu tenho até um aqui fácil para mostrar. Vou botar aqui na câmera. Um raio-x. É um raio-x que mostra toda a arcada dentária Deixa eu colocar aqui. do paciente. Aonde é, Alisson? Diz aí, eu não sei, não, tô perdido. Essa? Isso. É um exame que mostra toda a arcada dentária do paciente. Não dá pra ver muito, mas dá pra ter uma tem uma noção. noção. Né? Eita! Derrubando o microfone. Tem nada. Aqui, é esse exame aqui, gente. E aí não se tinha isso na Orali. Não Até se tinha. então. Mas assim, a gente, graças a Deus, né, começou a ter uma demanda muito boa de pacientes. E essa demanda de raio-x foi aumentando. Aí uma vez eu conversando com a Ana, disse, Ana, eu acho que a gente poderia comprar uma máquina dessa. Sim. Só que eu acho que o bom era a gente colocar em outro prédio para que a gente possa também vender esses exames para os colegas, né? Sim, outros profissionais que precisam desse serviço, desse exame, podem absorver. É uma clínica que atende a outras clínicas, a outros dentistas. Só que assim, começou a se tornou outro sonho da gente, só que era um investimento muito alto, porque a máquina, o aparelho de raio-x é muito caro. Mas Deus foi abençoando a gente mais ainda, assim, e a gente é muito grato a Deus, porque assim, costuma ser muito rápido o processo da gente, sabe? A gente, quando começou a cogitar fazer, a gente começou a fazer pesquisa, né, de valores. Procurar prédios. E a gente não achava ponto. Que é uma outra dor de cabeça de quem empreende em Santa Cruz e na região, né? Encontrar um ponto bacana, estruturado para a tua ideia. Aí, por coincidência, George, né, que é o dono do prédio que é a Orali, estava construindo uma casa para o pai dele que era quase em frente à Orali. Aí, não sei porquê, o pai dele desistiu da casa, aí foi George. Ele ofereceu. Porque tinha que ser, olha. Bate lá na clínica, aí diz... É porque tinha que ser. Márcio, meu pai não vai mais querer a casa não. Quer dar uma olhada como é que tá o prédio? Aí a gente tinha acabado de trabalhar, né, de atender. Eu disse, vamos lá, quando tava sem energia, o prédio só tava no concreto, assim, no reboco grosso, né, que chama. Quando eu botei assim, já foi, era eu com a lanterna do celular olhando assim o prédio, eu já... Aqui vai ser isso. Aqui é a sala do raio-x, aqui é um consultório, aqui é a recepção, banheiro. Já foi vendo, sabe? Vindo assim, muita coisa. Aí eu disse, Jorge, tá pegado. Só que eu olhava pra Ana e disse, como é que eu vou comprar a máquina? Mas tá pegado. Aí a gente foi correndo, graças a Deus conseguimos comprar a máquina. A máquina chegou e a obra ainda estava no processo. Pronta.
Eu acho que quando a gente empreende com um propósito bem específico de gerar um bem para o coletivo, porque quem começa empreendendo, visualizando a questão financeira, já está fadado ao fracasso. Eu acho que quando a gente empreende pensando em algo que possa modificar o coletivo e com Deus na frente de tudo, né, porque é o principal, porque eu fico para morrer, doutora Iana e doutor Márcio, quando eu escuto um empreendedor dizer assim, se Deus quiser vai dar certo. O abençoado já deu. Já deu. Porque se Deus te deu o discernimento, a força, a saúde e a vontade, tchau. Já deu certo. E tanto eu como Ana, a gente tem uma frase assim em nossas vidas, a questão é que dinheiro pra gente é sempre consequência do nosso trabalho. A gente não trabalha para o dinheiro. A gente trabalha por satisfação própria. Sim. E o dinheiro se torna consequência disso tudo. É uma compensação necessária e inclusive é uma compensação necessária para realizar, sim, sonhos, objetivos, benfeitorias. Exatamente. É uma tratativa social, uma convenção social que é necessária. E eu fico muito preocupado quando eu ouço pessoas... É porque a mediocridade vem muito desse pensamento. Dizer assim, quer saber quem é a pessoa, dê dinheiro e poder. Não. Dinheiro e poder só potencializa o que você já tem. Você entendeu? Você já é uma pessoa ruim, esse dinheiro, esse poder, infelizmente, vai potencializar esse teu comportamento ruim. Mas se você tem um propósito bom, bem estabelecido, o dinheiro e o poder vão potencializar esse propósito para impactar mais ainda. E aí eu quero saber o seguinte, quais são as particularidades desse nicho de atuação? Eu não esqueço mais da cadeira, né, de cada ida lá, como eu sempre falo no meu Instagram. É uma sensação diferente, mas na visão de vocês, dos empreendedores, quais são as particularidades? A gente tem uma frase assim, outra frase, né? Mas assim, o nosso intuito com a Orale, a Rádio Orale, é proporcionar ao nosso paciente uma experiência odontológica, desde a entrada do paciente na clínica, até o procedimento, e o pós também, assim, porque a gente é muito preocupado, certo? Assim, nós somos prestadores de serviço, né? E o mínimo que a gente deve fornecer ao nosso paciente, ao nosso cliente, é um bom atendimento. Às vezes, assim, eu fico impressionado o quanto que os pacientes se sentem bem na clínica da gente. Porque é uma carência muito grande. Olha, eu falo por experiência própria. Outro procedimento que eu fiz foi com a doutora Ana, fizemos lá a última rodada do clareamento. E no outro dia chegou a mensagem, e aí como é que... Aí na hora eu fiquei meio, oi, porque tipo, eu já tinha recebido a mensagem quando eu fui fazer as retiradas dos dentes e tal, mas foi só um procedimento. Não, mas é essa tratativa que não acontece no geral. É uma carência. Eu, enquanto consumidor do serviço que vocês entregam, eu não tenho isso da maioria. Então causa realmente esse impacto. E assim, é uma preocupação muito grande da gente, principalmente de nós dois, porque... infelizmente, assim, né, tem um lado um pouco negativo aqui de Santa Cruz, é a questão, assim, de tratamento, né? Às vezes a gente vai em alguns estabelecimentos, o pessoal, assim, trata a gente assim, como se a gente estivesse pedindo um favor. O atendimento deixa a desejar. Só que, assim, por conta disso, a gente prioriza muito, entendeu? A gente, nossos colaboradores, nossos funcionários, eu chamo de colaboradores, porque... Sem eles a gente não tem como, não né? Tem até um abraço aí para todos, né? Para Carol, para Camila, nossas Rebeca, tem Juju. dias que elas querem deixar a gente doida, Faz parte. Mas assim, a gente, graças a Deus, somos gratos, né, pelos nossos funcionários que eles vestem a camisa sempre assim a cada 15 dias ou uma vez por mês. A gente gosta de se reunir, para elogiar, mas sempre para cobrar. Sim. Principalmente para cobrar. Tem momentos assim que tá bem punk mesmo, sabe? O clima assim que é muito trabalho. Aí tem umas que às vezes histórias dizem que nunca vocês nunca estão satisfeitas, mas o pior é que a gente nunca fica mesmo. Porque a gente se cobra muito como profissional. E a equipe, se for sagaz e entender que isso é bacana, aproveita esse aprendizado. Olha, a gente já está até acostumado, às vezes, quando entra um integrante novo na turma, na equipe, né? Aí, primeiro mês, tem deles que chora, mas assim, quando eles vão enxergando assim, o propósito da clínica, eles vão vendo que, assim, que eles estão evoluindo também. Tem um dos nossos funcionários que saiu, aí foi para outra cidade, foi até Camila, né? Camila, nossa secretária. Ela veio para trabalhar com a gente como ASB, como auxiliar. Sim. Aí no primeiro dia de trabalho, fui fazer uma cirurgia, ela foi me auxiliar. Quando ela viu o sangue... Desmaiou. Melk na vida. Quis desmaiar, né? Desse jeito. Passou mal, aí eu disse, eita, como auxiliar, isso não vai dar certo não, mas vamos ter paciência, vamos procurar um canto para ela.
Aí coloquei ela na recepção e ela parece um robô. É. Ela é muito organizada. Aí ela foi assim. Se é para ser uma secretária, ela foi a melhor secretária. que passou, sabe assim? Aí chegou o momento dela teve que sair para voltar para a cidade dela. Só que ela viu que a gente queria ensinar, né? E ela viu que teve essa deficiência como auxiliar e foi querendo aprendeu, só que ficou sempre na recepção. Quando voltou para a cidade dela, ela conseguiu um emprego, não foi? Num consultório lá. E ela viu, sim, que a forma que a gente trabalhava é pouquíssimas clínicas que trabalham. Com a questão da higiene, do atendimento, do cuidado com os pacientes. Então, assim, ela viu que o que a gente estava ensinando a ela naquele momento, no futuro, ela viu, né, que seria bem útil, né? Não é à toa que, graças a Deus, ela voltou, tá com a gente, assim, ela um excelente... ela foi promovida, né? Hoje é a nossa gerente, né? Além de secretária, nossa gerente, auxiliar também, ela faz tudo. Não desmaia mais, hein, Edson? Não desmaia mais. Eu seria dessa forma. Eu e Márcia, às vezes, fica conversando que ela se tornou doutora Ana do passado, sabe? Que eu que ficava, às vezes, cobrando e tudo mais, e a gente delegou essa função a ela, e aí agora eu sou a boazinha, e ela que essa outra parte. A gente fala dessa questão da diferença, e aí eu digo por experiência própria, né? Fizemos lá a retirada dos dois dentes com o doutor Márcio, e aí o doutora não lembra, foi todo... Eu disse, meu queixo cai, eu preocupado e tudo mais, enfim, sentei lá na cadeira do doutor Márcio. Ele disse, já terminei. Foi bem rapidinho. Tire mais uns 3. Enfim, então assim, mas é muito dessa acolhida, né? É deixar o paciente, o cliente, enfim, a pessoa que está lá confortável. Né? A gente entende tudo. Quando eu fiz lá a minha panorâmica, vocês explicaram tudo. Então, é essa tratativa que não acontece de forma geral. E isso faz uma diferença. Pode falar. Hoje eu atendendo o Joselito, né? A gente tem um carinho muito grande pro Joselito. Olha, quem não gosta do Joselito, pelo amor de Deus, merece uma pizza. Eu amo. Aí ele... Ô, Ana, tu é tão segura, Ana. Tu já reparou que tu faz e tu fica assim, só admirando o teu trabalho? Aí eu disse, mas tem que ser, né? Ele falou assim, não, mas não é todo mundo que é seguro assim, não. Ele vai assistir, ele vai ver que ele falou isso mesmo. E a gente, né, tanto eu quanto o Márcio, a gente tem esse cuidado pra proporcionar o melhor para os nossos pacientes. Eu acho que assim, a palavra certa é um tratamento humanizado, Humanizado, né? exatamente. A gente enxergar o paciente não só como aquele dente que está precisando de um tratamento, ou seja, enfim, arrancado. Tem uma pessoa ali, né? Mas ele tem uma pessoa que está com seu trauma. A mãe de alguém, é o amor de alguém, é o filho, né? É o filho de alguém, entendeu? Assim, são histórias. Eu acho também pelo fato da gente não ter família, né? Aqui eu acho também. E aí eu com meus pacientes, eu tenho um vínculo tão bom, tão amigável, que eu falo que todos os meus pacientes são meus amigos hoje em dia. E aí o bom também de trabalhar numa cidade menor, né? Quando eu trabalhava no Rio, eu não tinha esse vínculo com meus pacientes, e hoje eu tenho, e Deixa eu fazer uma pergunta. Agora, sem falar nomes, pelo amor de Deus. Vocês estavam assim numa situação, sei lá, na padaria, e aí chegou alguém, olha, doutora, olha aqui, meu dente. Isso acontece, não acontece? Direto. Uma vez eu andando de moto, o cara quis mostrar o dente assim, andando de moto, assim, não podemos parar aqui, nem eu nem você cair da moto. Acontece muito isso. Inclusive com Camila, nossa secretária, às vezes o Ela paciente chega e... essa prótese aqui desse dente, eu tiro, entrego assim pra ela, peraí. Deixa eu calçar uma luva. Peraí, deixa eu pelo menos eu cuidar aqui, isso é bacana. Na rua, muito. E essa tratativa, essa forma de acolher o paciente, tem uma reciprocidade, né? Acontece uma volta disso. Mas assim, como eu falei, a experiência odontológica que a gente proporciona ao nosso paciente faz com que a gente também consiga dar esse tratamento. Sim. Porque assim, à medida que como a gente só trabalha com horário marcado, faz com que eu e Ana e a equipe toda, né, na verdade, trabalhe mais confortável. De maneira confortável. Porque eu sei que eu tenho aquele tempo determinado, estabelecido assim na nossa agenda, para fazer tal procedimento. Então, assim, eu tenho um tempo suficiente para deixar você confortável. Ciente do que vai ser feito. Né? Assim, diariamente, assim, a gente atende em média de 10 pacientes cada um. Sempre, dos 10, 8 vêm com medo.
Sim. vem ansioso, com aquela arritmia. Aí eu, calma, se sente, vamos fazer um trabalho de respiração. Isso a gente vai acalmando. Eu já pergunto o que ele quer escutar. Aí ele vai se acalmando, que ele vai começando a ficar mais à vontade. Para você ter ideia, o paciente fica tão à vontade que lá na minha sala, você já percebeu, tem um monitor, né? Que eu vejo quem está na recepção. E às vezes eu vejo assim, o paciente chega, na hora de ele entrar, ele pega a chave dele assim do carro, da moto, Deixa no bota sofá. assim naquele móvel onde fica a televisão, como se ele estivesse na sala da casa dele. Aí eu disse, olha como o paciente se sente tão à vontade aqui. Isso pra gente é muito gratificante. Esse universo de acolhimento é muito importante. Como é que a empresa atua com a questão do digital? Qual a importância para vocês do digital, da presença digital da empresa? Assim, hoje é fundamental, né? Graças a Deus, assim, a gente foi muito abençoado aqui em Santa Cruz, porque a gente nunca fez, no começo, né? Panfletagem, rádio, televisão. Nossa propaganda principal sempre foi o boca a boca. Assim, se você botar numa proporção assim, que eu acho que de 100%, 85% da nossa clientela, graças a Deus, é de boca a boca. É eficaz, é muito eficaz. Só que a gente vê a necessidade do digital, né? Porque, queira ou não, o digital hoje é um portfólio, é um menu, né? Onde o paciente vai estar vendo os procedimentos que é feito. E essa questão do digital também envolve a parte tecnológica, né? Que a nossa clínica hoje, graças a Deus, se não for uma das clínicas, né? É uma clínica assim, muito moderna aqui na cidade. Desde nossos equipamentos, e a gente investe muito nessa parte de tecnologia, né? É interessante, você trouxe uma vertente que a maioria das pessoas que sentam aqui para serem entrevistadas, quando eu falo sobre o digital, realmente só fala da questão da presença digital na internet. Na internet. Mas a presença digital nesse contexto é bem mais ampla. São os porque, o equipamento, a estrutura. Quem já é paciente da gente, mas quem não é, as cadeiras odontológicas da gente são cadeiras bem modernas, onde quando o paciente se senta, já fica um monitor aqui para o paciente assistir ou escutar o que ele deseja. Dependendo do procedimento, dá para dormir naquela cadeira. Exatamente. Alguém já dormiu? Já muitos. Eles roncam. Tem hora que a gente fica preocupado, assim, de o paciente se engasgar. Na cadeira de Ana mesmo, faz massagem, né? Então, assim, a gente investe muito nessa parte de tecnologia, né? E também na parte de Instagram, de mídias digitais, né? Que a gente sempre está postando casos. Às vezes a gente fica se cobrando porque a nossa vida é tão corrida que às vezes não dá tempo. A gente já pagou empresas para ficar fazendo esse gerenciamento, essa gestão, mas é muito importante. Vocês têm ideia de números, assim, de quantos pacientes vocês já atenderam aí? Quantos dentes foram? Dentes meus foram 2, eu sei que tá lá na contabilidade tem 2 Eu acho que essa meus. conta, assim, é impossível um dentista fazer, né? Mas, assim, hoje, assim, só a Orale já tem mais de 3 mil pacientes fidelizados. Assim, pacientes que a gente já atendeu, concluiu e vem, assim, a cada 6 meses fazer uma manutenção. Mas, assim, para dizer um número... A questão voltando, né, do digital, Melk, quando eu vim morar em Santa Cruz, eu tinha 600 seguidores. Minha conta era privada e eu morria de vergonha de falar. Hoje em dia eu tô um pouco com vergonha aqui, né, porque é tudo novo, mas hoje em dia eu já falo e meu Instagram é aberto e já tenho 3 mil e poucos seguidores. É pouco, né, em vista das blogueiras e tudo mais, mas são meus, que eu conquistei. Não comprei. E assim, é um estilo orgânico, né? Assim, foi natural. E Ana... Eu fui vendo, porque aqui é muito comum, né? Eu chegava na padaria ou num restaurante... Você é uma pessoa pública. E as pessoas estavam fazendo, e Márcio, olha, você é bonita, fala. Quem é amigo meu pessoal sabe que eu gosto muito dessa pauta empreendedora. Assim. E eu sempre via a Ana assim como o cartão de visita. A cara da Orale. Porque assim, Ana tem é uma mulher bonita, sim. tem um perfil assim, ela sabe se impor, ela sabe conversar. Tem um sotaque assim que parece uma massagem no ouvido da gente, né? E eu chegava... E é porque ela canta no teu ouvido, claro. Mas aí o paciente de Ana tem um tratamento diferenciado. Ela canta, minha gente. Aí eu dizia, amor, vamos explorar isso. Faça um stories. Não, eu tenho vergonha. Aí ela ficava olhando as blogueiras, né, que ela acompanha. E disse, olha, tem uma blogueira que tem um ring light. Aí eles vamos investir. Aí era ela falando, eu comprando tudo para ela ficar mais à vontade. Até sair o primeiro story. Quando fez o primeiro story, automaticamente já teve retorno.
já teve paciente. Aí eu disse, tá vendo? As pessoas são curiosas. Curiosas. E as pessoas querem saber quem é doutor Ana e doutor Márcio para além do jaleco. E hoje tem os cachorrinhos que são mais famosos. Vocês, né? Já Onde a estão gente ficando mais ama, todo mundo pergunta desses cachorros. Já estão mais famosos. A gente tava em Natal agora esse fim de semana, aí quando Fomos eu fui se pra uma encontrando festa. com os amigos assim, das antigas lá, ei, os cachorros, eu tô bem, né? Os cachorros estão Obrigado melhor. por ter perguntado sobre mim, mas eu tô bem também. Eles estão famosos. É porque, na verdade, isso é comprovado mesmo, né? O algoritmo das redes sociais entrega, é muito mais interessante para as pessoas o chamado 5C. Casa, comida, cachorro, casamento. E isso entrega muito mais do que conteúdo institucional. A saúde bucal é bacana, mas ver os cachorrinhos lá pulando dá mais... Os stories. Rendem bem mais. Quais são os serviços que são oferecidos hoje? Assim, a gente pode fazer um apanhado geral de Orali e de Rádio Orali. Assim, a Orali ele proporciona para o paciente todas as áreas da odontologia. Aquelas que não competem a mim ou a Ana, a gente tem profissionais da nossa confiança que dão esse suporte. A gente até tem uma frase, né, assim, uma brincadeira. A gente lá só não faz chover, mas a gente prepara o tempo para o paciente, sabe? Faz a dancinha da chuva lá fora. Porque a gente vê que se eu não tenho um produto e se eu deixo o paciente, se eu digo, olha, eu não tenho um produto, o paciente vai procurar aquele produto em outra lugar. clínica. Sim. E ele indo para lá, ele disse, aqui é mais completo. Porque E lá... até mesmo que você já tinha, ele não volta porque ele encontrou ali. Exatamente. Então, assim, a nossa proposta é não deixar o nosso paciente sair. A gente faz de tudo para ele ficar lá, entendeu? Ontem mesmo chegou uma paciente que estava com um problema que precisava de outro tipo de cirurgião. Aí eu passei o contato do cirurgião e disse que ele vinha para cá. Aí a gente está fazendo todo o intermédio para ele vir atender ela na Orali, entendeu? Que é um amigo da gente que vem, né? Ele vem de Recife só para atender essa paciente. E na Rádio Orali, toda a parte de exames de imagem na área odontológica, exceto ainda a tomografia, mas se Deus quiser, futuramente a gente já está futuro bem próximo. Já está providenciando. Então isso vem na minha próxima pergunta, que é exatamente nesse aspecto, né? Quais são as metas, quais são os próximos passos, porque nós estamos falando de empreendedores que desde o começo viram as suas etapas serem aceleradas. Você mesmo disse, a gente tinha uma presunção de fazer em 1 ano, foi em 3 meses. Em 6 meses, foi em 2 meses. Então, já que tudo vai ser acelerado, semana que vem a gente está cortando o laço da nova... Mas assim, vocês falando assim, eu fazendo uma reflexão agora, não é que a Orali, né, e a Rádio Orali, Dr. Márcio e doutora Ana foram aceleradas, é que hoje o tempo está muito acelerado. Tudo acontece muito rápido, né? Então, assim, é saber não perder tempo. Então, assim, as nossas metas é sempre procurar evoluir, investir cada vez mais no nosso conhecimento. E não se acomodar, né? Pronto, a gente tem sempre uma meta de todo ano fazer um curso diferente na área da odontologia para sempre ficar se reciclando. E lá na clínica da gente, a gente tem um procedimento que em extrações de terceiro de siso, né, mais complexas, a gente faz a coleta do sangue do paciente e automaticamente a partir desse sangue, a gente coloca numa máquina que a gente tem, que é uma centrífuga, onde eles criam a máquina cria uma membrana do próprio sangue do paciente. É como se fosse uma filtragem. Ele extrai só as propriedades do sangue. As melhores propriedades do sangue do paciente cria uma membrana que parece que é um tecido, onde quando a gente remove o dente, a cavidade ela é preenchida pelaquela membrana. Automaticamente acelera o processo de cicatrização, diminui o risco de infecção e o paciente tem um pós-operatório mais confortável. Interessante. Então, assim, a gente sempre está investindo em tecnologia, né? Que é importantíssimo na nossa área. Fala a verdade, eu sou um paciente bem obediente. Não sei. Você segue a risca. Deveriam todos ser igual a você. Igual. Foi muito, assim, eu segui bem direitinho, tudo organizado. Tanto o processo com o Dr. Márcio quanto a doutora Ana, quando retirou os pontos, eu fiquei esperando. Cadê? Não, já terminou. Já tirou. E os pontinhos tudo bem direitinho, bem saradinho, parecia nem que tinha feito nada. Obedeci a risca. Foi, Mas também eu tomei um tão grande. Tá secura. Gente, a gente chegou aqui na reta final. Tá vendo como é rápido? Foi Tá rapidinho. vendo como é bom? Falar sobre o que a gente faz com amor e com paixão. E com propósito. Eu passaria mais 1 hora, agora que eu tô ficando vendo? já mais... Agora que eu tô afiada, né? Agora que eu ia começar. Eu quero agradecer a vocês, mas antes, só convidar quem ainda não segue, tá? É só ir lá no Instagram, Orali Santa Cruz, né?
E Rádio Orale. Rádio Orale. Rádio Orale, você vai lá, segue os perfis, segue os doutores também, vão ver os cachorrinhos, vão dar uma audiência nesse aspecto. A Orale e a Rádio Orale estão na Avenida Lázaro Davi Monteiro. Rua Larga. Isso. Na Lázaro Davi Monteiro, conhecida como Rua Larga, aqui em Santa Cruz. E tem essa perspectiva que a doutora Ana e o doutor Márcio falaram, que é trabalhar com essa história do atendimento agendado, para esse momento, essa entrega, esse acolhimento acontecer. Então, não é clínica popular, tá? É uma outra história, é uma outra demanda. E tem espaço para todo mundo, sem problema nenhum. A gente precisa da concorrência. Né? Exatamente. Você acabou de falar anteriormente que Santa Cruz tem 130 mil habitantes. Vocês já atendem... 10 por dia, a gente não dá conta nem da gente. Essa conta não vai fechar. É verdade. Então, assim, a gente precisa. E, assim, agora mais do que nunca com a Rádio Orale, a gente precisa, porque o nosso produto também a gente vende para os nossos colegas, né? Sim. E o intuito da Rádio Orale também, só para frisar isso, é de dar um suporte melhor para o nosso colega, né? Tipo, um exame de imagem com uma plataforma para ele acessar outras opções do exame, onde ele pode até melhorar a imagem. Para quem é da área, assim, se o nosso colega dentista estiver assistindo, a gente consegue medir o dente para ter uma prévia, uma perspectiva de tamanho, para fazer canal, enfim. A clínica disponibiliza também de um tablet para as clínicas que solicitam uma quantidade assim, de exames. Porque, assim, é bem bacana. É pouco tempo para a gente falar tudo, né? É muita coisa para falar. A gente via que as clínicas desse nicho, né? Ela só tinha contato com a gente 2 vezes no ano. Ou para saber se está precisando de uma de para dar para os pacientes, ou para levar uma agenda. Eu disse, não, isso não pode acontecer, vamos mudar. Então, assim, o paciente meu que fez o exame, automaticamente a gente manda uma mensagem para a clínica ou para o dentista dizendo, olha, o paciente meu que acabou de fazer o exame já está disponível na sua plataforma. O laudo sai em menos de 24 horas. Enviamos também para o paciente, porque o exame é direito do paciente. E a gente vê que nas clínicas eles não enviam. A gente também, a clínica que tiver com uma demanda boa, a gente disponibiliza um tablet para ele poder abrir o exame com mais conforto lá na clínica deles, né? Enfim, a gente fica vendo... Da mesma maneira que a gente acolhe nossos pacientes na Orale, né? A gente faz com que a Rádio Orale acolha os outros dentistas. Essa cultura da Orale está sendo... porque é uma extensão, né? É uma extensão. Muito bem. Obrigado por terem topado estar aqui conosco hoje dividindo. Que esse seja apenas um de muitos. Espero que vocês participarem na próxima temporada ou nas próximas, porque nós vamos ter muitas novidades. A língua tá coçando pra eu contar. Eita! Mas eu não posso. Mas tem muita coisa boa chegando. Mas, doutora Ana, obrigado por ter dividido. Parabéns e sucesso. Foi top. Muito bem. Doutor Márcio, obrigado e sucesso na sua empreitada. A gente chega na reta final. Amanhã eu tô de volta junto com Alan César para conversar com o Amilson, que é escritor, empreendedor e também palestrante. Vamos falar sobre a camisaria Volpe, mas também sobre o trabalho dele junto aos empreendedores. Aproveite para acompanhar todos os episódios no meu canal no YouTube. Eu sou o Mel, que acabei de chegar nos 300. Ainda não tenho os 1.400 do Menino David, mas vou chegar lá. Vai dar certo. Vai dar certo. Chego do Menino David. E vocês acompanham todos os episódios da primeira e da segunda temporada. Tá tudo lá no YouTube e também no Spotify. Volto amanhã, se Deus quiser. E que Deus abençoe que nesses próximos dias nós trabalhemos apenas bons sentimentos e boas vibrações em nossos corações. E lembre, se você não conseguir se amar, como é que você vai amar outra pessoa? Tchau. Encerramos por aqui o melhor do dia. Até a próxima e que Deus abençoe a todos.